Vamos então iniciando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito ou dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Nós estamos no primeiro item, o sono e os sonhos, item que nós começamos no nosso último encontro, e nós estamos agora então na questão número 404. Então, dando continuidade ao tema, nós temos falado, nós conversamos já sobre esse capítulo, falando do momento em que o espírito se encontra encarnado e a partir dessa condição ele pode vivenciar experiências espirituais. Então esse é sempre um assunto bastante intrigante e instigante também, porque nós sempre queremos entender a partir da nossa perspectiva como seres encarnados, de que modo que nós vivemos experiências espirituais. Então, nós buscamos o entendimento durante o sono, substâncias que são utilizadas para proporcionar essa emancipação da alma, da consciência, seja lá a expressão que se use, de acordo com cada escola, técnicas que são desenvolvidas também para facilitar esse desenvolvimento. Então, nós buscamos, de alguma forma, o contato com o mundo espiritual. Então, antes de pensarmos nos espíritos virem falar conosco, nós também pensamos, nós indo em busca desse contato com os espíritos. Então, quais são as situações em que isso é possível para nós? Então, nesse capítulo da emancipação da alma, nesse primeiro item, falando exatamente do sono e dos sonhos. O sono, o momento de repouso do corpo físico, e o sonho, além das formas, das experiências que são estudadas pelas nossas ciências tradicionais, falando, por exemplo, dos sonhos como sendo manifestação do inconsciente, o sonho como sendo também a manifestação das experiências que o indivíduo vivenciou durante o seu dia e acabaram então causando algum tipo de impressão, e elas então se manifestam durante esse momento de repouso. E os espíritos então nos esclarecem que também esse momento do descanso físico, o espírito vivencia essa experiência de emancipação. E nessa emancipação nós temos várias situações em que o espírito pode experimentar algum tipo de vivência. É o caso, por exemplo, dele se deslocar do seu corpo físico, indo a ambientes que é do seu interesse. Ele pode ter contato com espíritos nessa condição de emancipação. Ele pode encontrar com outras pessoas que também estão emancipadas. Então, são várias as experiências e várias qualidades também, porque podem ser experiências que para ele são positivas, são agradáveis, desde aquelas que são bastante perturbadoras. Então os espíritos sempre procuram nos esclarecer sobre essa nossa condição. Então aqui na questão 404, que é a que nós vamos estudar hoje, Kardec fala sobre agora que pensar da significação atribuída aos sonhos. Nós já chegamos a falar sobre isso também, sobre a interpretação dos sonhos, quais são as imagens, o significado das imagens que nós percebemos durante esse momento, o que existe de realidade, o que existe de fantasia. Então os espíritos respondem que os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para divertir parentes e amigos antes do que lhes está amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, senão a alma
ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa. Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? E o Silmar, bom dia. Então, os espíritos chamam a atenção para que não criemos expectativas pelas imagens que são apresentadas para nós. Chegamos até a conversar sobre isso, sobre sonhos proféticos, e também premonições que chegam para nós. Então, algumas vezes esses sonhos vêm com avisos para nós que precisam ser devidamente compreendidos, porque do contrário, sonhar, por exemplo, com morte não significa necessariamente que alguém vai morrer. Então, nós temos hoje tentativas de interpretar vários desses sinais e nem sempre chegando dentro da realidade. Mas temos que ficar atentos sobre a qualidade desses sonhos. Então é difícil para nós separarmos aquilo que é uma imagem que a nossa mente cria, ou um fragmento daquilo que o espírito vivenciou durante a emancipação, ou daquilo que realmente é uma realidade a partir desse contato com o plano espiritual. Então, é sempre aquele cuidado. E nós temos, inclusive, muitas pessoas que trazem para nós depoimentos de sonhos que são constantes dentro dessas premonições. Então, sonham e depois em seguida acaba acontecendo. Então, muitas vezes pessoas ficam intrigadas com isso, bastante incomodadas, principalmente pela impotência diante da imagem que é apresentada. Então, um acidente que alguém sonha, e aí o acidente acontece. Depois acontece também a morte de alguém, e de fato essa morte acontece. E a pessoa fica sem saber o que fazer. Então, várias vezes, nos atendimentos que nós realizamos na nossa equipe, pessoas que nos escrevem perguntando o que significa isso, de que forma que eu posso fazer isso parar. E aí fica aquela grande dúvida, por que aquela pessoa vivencia essa experiência? E aí então a nossa recomendação é exatamente para que ela faça uma interpretação cuidadosa e, desde que ela não possa fazer nada para mudar aquela situação, que ela apenas compreenda a realidade do mundo espiritual a partir dessas experiências que ela está vivenciando. Simplesmente é dizendo, você está tendo um sonho, você é capaz de estar em contato com o mundo espiritual, então reconheça essa realidade e viva em função dela. Olá André, olá Lê, olá Well. Questão 405. Frequentemente se veem em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde elas vêm? É o caso também de fazer aquela diferenciação entre a realidade e entre uma fantasia. Podem cumprir-se para o espírito, se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria, e por conseguinte não se afasta jamais completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília pode dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com a ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Então, o que eu comentei no início, que as impressões que o espírito acaba armazenando de situações que ele vive no seu dia a dia, acaba muitas vezes trazendo para ele um resultado durante o momento de descanso. Então ele está preocupado, por exemplo, com um conflito que ele está vivendo. E aí então as coisas acabam se complicando ou achando alguma solução. Então isso pode ser parte da realidade, como na maioria das vezes acaba sendo apenas fruto da sua imaginação. O Brás colocou: certa vez, no mundo espiritual, minha mãe me disse que preparasse que no dia do meu aniversário íamos estar juntos. Pensei que eu iria desencarnar. Era o contrário, ela que foi liberada para vir me ver. Tive de procurar um médium ostensivo para desvendar o equívoco meu. Então, principalmente nessa parte espiritual, Brás, porque de modo geral
As pessoas buscam o entendimento dessa parte espiritual, mas não têm essa certeza. Busca muito mais por curiosidade do que por convicção. Só que isso traz um resultado, né? Porque o espírito vivencia incontáveis experiências durante esse momento e para ele não passa de uma fantasia. Que na verdade ele gostaria que fosse uma realidade, mas não significa que seja. Então essa expectativa que gera tantas confusões. A Angelina colocou: sonhei essa semana com pessoas estranhas, estávamos viajando em um ônibus, né? Então, é aquela mesma coisa que foi colocada, Angelina. Pode ser que isso seja um pressentimento de algo que vai vivenciar, como pode ser que, como espírito em emancipação, você se lembrou de situações que vive no seu cotidiano, aqui no seu dia a dia. Viagens de ônibus, compromissos distantes. Então, o espírito pensa assim, você como durante o seu momento de vigília, né, porque tem alguma coisa distante, alguma coisa que você precisa fazer, gostaria de fazer ou gostaria de não fazer, ou viu alguém fazendo. Aí você, em emancipação, se lembra disso. Aí o espírito acha que está pegando um ônibus, né? Então isso também pode gerar essa confusão. Mas quando voltamos não encontrava a nossa cidade, né? Então também esses momentos de aflições que o espírito vive. Uma das experiências de sonho, ou experiências oníricas, né, que é o nome que é tecnicamente utilizado, que mais aflitas que eu já vivenciei, foi depois de ter assistido a um filme, o filme chamado O Último Imperador. Né, se eu não me engano, era de Federico Fellini. Não. O Último Imperador. Contava a história da cidade perdida, né, ou cidade proibida lá na China. E conta a história da ascensão daquele momento, né, do ápice daquele imperador. E depois, com a invasão de japoneses, aquele império caiu. E eu assisti isso, eu estava trabalhando de plantão à noite. Assisti a esse filme e tal, e naquele momento eu fui descansar. Descansando, aí veio aquele sonho, um sonho de angústia, por causa da perda, por causa da reviravolta que aconteceu na vida daquele imperador. Né? Algo tão aflito que me acordou assim que já há anos que esse sonho aconteceu, e ele continua sendo ali, né, no meu top 10, ali, no meu top 10, o sonho mais angustiante que eu já tive. E não tinha nada a ver comigo, era por causa do filme que eu assisti. Então cada um tem ali a sua própria história, as suas próprias experiências. O Dudu colocou, né, eu vejo que quando eu era ostensivo sonhava muito, pesadelos bravos, né? E com os estudos diários e trabalhos mediúnicos a coisa abrandou e que nem lembro dos sonhos, né? E aquela mesma coisa também, principalmente quando se tem essa facilidade de emancipação, né? Porque isso é uma questão orgânica, né? Essa facilidade de se emancipar e de ter também ali a consciência do que se está fazendo, a lembrança, né? Então cada um tem ali uma facilidade ou uma dificuldade. Para médiums, principalmente, né, que tem essa facilidade, que nesse caso seria muito mais anímico do que mediúnico, né? Porque a parte mediúnica é o contato com o mundo espiritual, mas a emancipação ela é anímica. Então para aqueles que têm essa facilidade, e acaba depois, né, tendo esse contato com o plano espiritual e uma mediunidade que não é bem controlada, que não é bem administrada, acaba proporcionando para o médium uma experiência perturbadora. Porque a gente lembra sempre que ser médium significa ter contato com o mundo espiritual. Então pode ser algo positivo, pode ser algo negativo, pode ser algo agradável, algo sofrido, né? Então isso vai depender principalmente do estado moral do médium, do seu equilíbrio diante dessa experiência. Então nessa parte de sonhos, muitas vezes o contato com o mundo espiritual acaba sendo também bastante desagradável. E aí então através dos estudos, né, lembrando também que essas experiências dolorosas, negativas que o médium vivencia, pode ser também um chamamento para que ele possa se disciplinar, mostrando que a mediunidade existe. E aí então ele vai ter que estudar, vai ter que se controlar, se transformar para poder manter isso sob controle. Isso acontece com médiums espíritas e não espíritas. Pessoas que trazem relatos para nós, falando das experiências mediúnicas, seja em sonhos, seja durante a vigília, porque vê, porque sente alguma coisa perto de alguém, em algum lugar, em situações variadas, e ela não sabe o que fazer. E a orientação é exatamente isso. Há a necessidade da disciplina,
do equilíbrio e da reforma íntima, para que possa se manter dentro de uma faixa vibratória distante dessas experiências negativas. E aí então é o caso que a gente fala, né, sobre a mediunidade, que pode ser provatória, pode ser expiatória, pode ser missionária. Então, para muitos, a mediunidade vem como uma medicação de transformação. Porque se ele não fizer, ele sofre. É igual, podemos dizer assim, que a mediunidade, nessa parte expiatória, é como se fosse um diabetes. Se você não controlar a sua dieta, você vai sofrer. Se você não se controlar moralmente, se transformando e modificando a sua conduta, você vai sofrer. Então, como qualquer outra doença orgânica que exige do doente uma disciplina para manter uma vida equilibrada, a parte mediúnica espiritual também tem essa característica. Então, muitos espíritos reencarnam com a mediunidade ostensiva exatamente para se autodisciplinar. O Brás colocou, né, intraterreno as paisagens ficam mais feias e irregular. É engraçado que temos um universo paralelo acima de nossa cabeça e um universo paralelo embaixo de nossos pés. O mundo espiritual ele é muito variado, né, Brás? E aí, de acordo com a experiência de cada um, pode participar desse universo paralelo que você coloca, dessa dimensão espiritual, pode participar como um observador, pode interagir de uma forma mais ativa, né, seja por vontade ou contra a vontade, quando ele é atraído para esse universo paralelo, e ele vai vivenciar as experiências, né, das mais dolorosas, dependendo do seu estado moral e da forma como ele controla a sua mediunidade e também essa experiência de emancipação, que é uma experiência anímica, né? Nesse caso, nós chamamos exatamente, né, como Kardec usava essa expressão, uma experiência medianímica, né, porque o animismo é a capacidade de emancipação, a mediúnica é a interação com o mundo espiritual. Então, alguns têm essa experiência medianímica mais ostensiva, outros menos. Então, para todos nós que estamos aqui encarnados, a emancipação é algo natural. A lembrança já é algo um pouco mais raro. O contato com o mundo espiritual também é algo natural, só que nós acabamos não nos lembrando. Então a influência espiritual durante esse momento de emancipação também é algo natural para todos nós. O Tico Teco colocou mediunidade como expiação, é meio estranho, mas é muito mais comum do que nós imaginamos, viu, Tico Teco? Porque no caso, por exemplo, só para fazer uma citação simples, o indivíduo criou conflitos com outras pessoas numa encarnação anterior. Durante o período de erraticidade, ele teve aquele contato problemático com esses espíritos e ele então reencarnou. A sua expiação vai ser exatamente se trabalhar pelo contato com esses espíritos que podem se tornar obsessores. E a mediunidade vai proporcionar para ele uma sensibilidade maior de perceber exatamente essa presença. No caso das perseguições, se ele foi um perseguidor no passado, se ele foi um algoz no passado. No caso da dona Ivone, por exemplo, do Amaral Pereira, que nós já estudamos, bom dia, Gilda, a mediunidade dela, que nós classificamos como sendo uma mediunidade missionária, pelo grande trabalho que ela fez, tinha muito de expiação. Principalmente quando ela, como encarnada, pela sensibilidade mediúnica, percebia a presença de espíritos suicidas e proporcionava para ela um sofrimento enorme. Aquela situação, aquela condição que ela tinha, né, de catalepsia, também é uma experiência expiatória para ela. Porque, na verdade, ela respondia, se nós analisarmos a história dela, muito do que ela sofreu, e nós colocamos o sofrimento, né, pelo efeito negativo que aquilo proporcionava sobre ela, embora, né, a parte positiva era o que mais importava, porque esse sofrimento para ela forçava uma disciplina que ela precisava adquirir, um fortalecimento do seu caráter. Então, para ela, veio muito da característica expiatória, para que ela, então, aprendesse com o sofrimento que a mediunidade pudesse trazer. Agora, no caso de uma mediunidade provatória, por exemplo, está muito envolvida com a parte do orgulho do médium. Então, o médium que vai vivenciar essa experiência enaltecendo o seu orgulho, obtendo lucros e tudo mais, que ele vai ter que ele vai ter que vivenciar a autodoação, né?
pode proporcionar muito bem, mas ela ser expiação é estranha. Pois é, mas a gente vê, se a mediunidade vem como uma necessidade do espírito de se autocorrigir, é uma expiação. Nós vimos muito isso no livro Os Mensageiros, quando André Luiz, lá no departamento de comunicação, conversava com vários médiuns falidos. Um era pelo orgulho, o outro porque lembrava do passado, e todos eles erraram nisso. É uma mediunidade expiatória para muitos ali. Então é simplesmente a gente lembrar, a mediunidade vem como uma forma forçada do espírito se corrigir, é uma expiação. Né? Então a ideia pode até ser estranha, mas o efeito dela é uma necessidade que o espírito tem. Né? Exatamente, uma oportunidade que ele perdeu, ele volta agora, é uma expiação. Você não soube aproveitar a oportunidade, então agora você vai ser forçado a vivenciar com essa mediunidade. E para muitos espíritos, como foi o caso da Dona Ivone, é uma experiência que dura uma vida inteira. Só que no caso dela, ela foi, com o passar do tempo, tendo contato com pessoas, tendo contato com instituições, que foi ajudando ela a disciplinar e a direcionar a mediunidade, mas porque do contrário, como nós encontramos, muitas pessoas vêm com a mesma condição de uma mediunidade ostensiva dentro dessa condição de expiação e a pessoa enlouquece, porque ela não tem interesse em se dedicar, muitas vezes ela é assediada por obsessores, assediada por espíritos que se aproximam e ela então não sabe lidar com isso. Quantas pessoas cometem suicídio porque vieram com uma mediunidade dentro dessa condição de expiação, não suportaram e desistiram. Então a gente percebe assim, se você não faz por bem, né, ou você vai pelo amor ou pela dor, né? Eu ia falar, se você não faz por bem, você faz por mal, mas essa expressão acho que ela não é bem correta, né, porque nada acontece por mal, mas se você não faz pelo amor, você faz pela dor. E a mediunidade vem muitas vezes para chamar a pessoa, né? Muitas vezes a caridade, muitas vezes o equilíbrio, a condição moral. Quantas pessoas dizem assim, olha, eu vivenciei uma experiência durante a minha última encarnação em que eu tinha vícios diversos, era uma pessoa completamente desregrada, e eu preciso controlar isso. Qual é exatamente a trava que ele vai ter? A mediunidade. Porque se ele não mantiver o controle com essa experiência ostensiva que ele vai ter, com a mediunidade ostensiva, que vai trazer para ele diversas experiências, ele vai sofrer demais. Então a mediunidade vem como uma trava para que ele possa se controlar. Esse é um caso simples. Não é necessariamente você foi um mau médium, agora você vai ter que ser um bom médium. Muitas vezes a mediunidade vem para ele uma necessidade de autodisciplina. Ele vai ter que se controlar. Como eu falei para vocês, nesse caso, é a mesma coisa que acontece. Por que alguém nasce com uma diabetes congênita? Com um diabetes congênito? Por que alguém nasce com um problema gástrico? Simplesmente porque é uma necessidade de autocontrole. Se no passado você vivenciou uma indisciplina que te afetou, seja moralmente, seja fisicamente, vem então essa limitação, que pode ser de qualquer tipo, dentro da parte orgânica, você tem também a parte moral. Você não vai ter nenhuma doença no teu corpo físico, mas a mediunidade vai manter a tua mente aberta para todo tipo de influência. E você escolhe. Se você mantiver esse caminho, você vai sofrer assédios dos mais perversos. Se você se disciplinar, você vai ter ali uma vida equilibrada, não necessariamente tranquila. Né? Sim, tem muito dessa função. Quantas pessoas, por exemplo, que não trabalham com a mediunidade, mas sofrem por causa dela? Ela se torna um sofrimento. E mesmo aqueles que trabalham, como foi mais uma vez que eu falei para vocês, o caso de Dona Ivone, o sofrimento não acabou. Ela era uma médium extremamente aplicada, extremamente ativa dentro da doutrina espírita, mas ela mesma relata que a vida dela sempre foi uma vida de grande infelicidade. Não apenas pela mediunidade, mas pelos sentimentos que ela trazia do seu passado. Que ela ainda guardava aquelas impressões do passado, aquele fato de ter sido suicida, a separação com seus entes queridos. Certamente nós temos ali recursos diversos para controlar o espírito. Porque se você tem uma limitação física para alguém que precisa de um controle moral,
Isso não vai fazer muito efeito, ele vai continuar uma pessoa doente fisicamente, trazendo ali uma série de revoltas. Agora, se ele tem ali, olha, você vai ter um seu corpo saudável, mas a sua mente vai ser aberta para tudo. Qualquer brisa que tiver perto de você, se você vai perceber, se vier essa brisa com esse teor negativo, você vai sofrer as consequências. Então ele vai ter que andar ali disciplinadamente, não vai poder frequentar qualquer lugar, não vai poder ter qualquer tipo de comportamento, porque qualquer desvio vai trazer para ele alguma dificuldade. Então a mediunidade, como a gente sempre imagina, ela não é necessariamente missionária. A missão para ele, pois é, mas não deve ser entendido como castigo. Porque a ideia que nós colocamos do castigo é algo ainda muito voltado para aquela ideia de Deus, né, da época de Moisés, o Deus mosaico, que ele pune aqueles que não fazem tal coisa. Só que nós entendemos que a expiação é uma necessidade de correção que o espírito tem. Se ele direcionar essa mediunidade para uma missão de caridade, ótimo para ele está no lucro. Mas o objetivo dele é se autocontrolar. A mediunidade vem para isso, para você se disciplinar. O que você vai fazer com isso depois, sorte sua. Né? Se ele colocar dessa forma, né, porque assim, o autocastigo é uma autopunição que o espírito põe. A gente já entra na parte da culpa. Né? Então assim, a dificuldade vai existir. Se ele se disciplinar, ele vai diminuir a intensidade dessas dificuldades. Aí cabe a ele então fazer o trabalho, né, aquele trabalho de casa, né, de se autodisciplinar, da autodisciplina, da autodoação, do equilíbrio, da dedicação, do estudo. Né? Porque para muitas pessoas assim, olha, eu não sou espírita, não quero trabalhar com isso. Então qual é a recomendação que nós damos? Então entenda a sua mediunidade e mantenha a sua vida reta. Já vai ser o suficiente para você se controlar. Porque a pessoa diz assim, toda vez que eu bebo alguma coisa de álcool, eu vejo coisas, eu sinto aquele tormento, então não bebe. Para você não ver e para você não sentir. Olha só a trava que ela recebeu da parte mediúnica. É só nós entendermos assim. Muitas vezes o espírito precisa de uma disciplina que é imposta. Porque ele mesmo escolheu. Eu preciso dessa ajuda. Então a sua ajuda vai ser, a sua mente vai ser aberta para ter essa percepção. Mas ela não é castigo, né? É isso que nós estamos falando. Ela não é um castigo. Ela é uma forma do espírito se disciplinar que muitas vezes ele mesmo escolheu esse recurso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Questão 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas... Deixa eu ver aqui no 405. Tá. Quando vemos pessoas em sonho... Quando vemos em sonho as pessoas vivas... que conhecemos perfeitamente, praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso efeito de pura imaginação? Vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, praticarem atos em que absolutamente não pensam. Em que absolutamente não pensam? Como sabes? Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar o deles. E nem sempre sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicais a pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou que se passa em outras existências. Então aqui, né, muitas vezes você tem um sonho vendo uma pessoa que agrediu alguém, por exemplo, né? Arnaldo, bom dia. Então, alguém que cometeu um crime durante o sonho. Você fala assim, imagina, essa pessoa jamais faria isso, que sonho mais maluco. Por que eu fui imaginar que ela fosse capaz de fazer uma coisa dessa? Não é da personalidade dela. E é exatamente a pergunta que ele fala. Como é que você sabe que ele não pensa isso? Muitas vezes, né, o espírito, durante o sonho, ele extravasa tendências que ele reprime durante aquele momento em que ele está lúcido. É a autovigilância. Eu me lembro de um livro que eu li que falava sobre desregramento sexual, principalmente nesse momento de emancipação, que era o sexo no mundo espiritual, sexo dos espíritos, uma coisa assim, eu não me recordo o título dele.
E aí falava exatamente, né, que muitas vezes pessoas que tinham vidas aparentemente regradas, era aquele pai de família, trabalhador, era aquela mulher que também tinha ali a sua vida, era uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional e tudo mais, mas durante o sono, o espírito então se emancipava e eles iam então em busca daquilo que para eles era o mais interessante, o mais prazeroso. Tinha uma história assim de um empresário, de um profissional, um executivo, que era casado com uma mulher, ele era um bom marido, ele era um bom profissional, a esposa também bastante dedicada e tudo mais. Durante a noite, ela ficava reclusa num ambiente bastante pacífico, bastante sereno, e ele ia para as baladas à noite. E aí então ele tinha as companhias espirituais, ele tinha ali as influências que ele sofria, porque ele ia em busca de sexo. Porque era uma tendência que ele reprimia. E já a esposa dele, já era um espírito controlado, buscava então um ambiente compatível com a sua natureza. Mas durante o dia você olhava, você não dava ali nenhum, você não fazia qualquer tipo de apontamento sobre o comportamento deles. Então exatamente essa questão que nós colocamos agora. Ó. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é efeito da nossa imaginação? E aí os espíritos respondem, como é que você sabe que ele não pensa nisso? Você pode visitar o deles como eles podem visitar o seu. E nem sempre sabes o que eles pensam. Além disso, frequentemente aplicais a pessoas que conheceis e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou que se passa em outras existências. Arnaldo colocou aqui, bom dia Miriam. Em um dos livros de André Luiz tem um relato de um encarnado que não compareceu a uma reunião no plano espiritual por causa de envolvimento sexual no sono, né? Então está aí um outro relato também. Então nós encontramos assim várias situações que acontecem conosco, inclusive. Quantas vezes nós temos sonhos, né, que nós acordamos e pensamos assim, mas espera aí, eu não quero fazer essas coisas. Como não quer fazer? A Gilda colocou, né, uma curiosidade, até porque uma amiga esteve aqui e me confirmou, não sei mais. Eis a questão, há possibilidade de sexo entre encarnados e desencarnados? Sim, existem influências, né Gilda? O espírito, estando encarnado ou estando desencarnado, ele continua sendo um espírito. E como sendo espírito, ele tem tendências, ele tem desejos. Durante o sono, durante a nossa vida natural, nossa vida de vigília, né, acordado no nosso cotidiano, dependendo do comportamento que você tem, dependendo dos pensamentos que você alimenta, dos ambientes que você frequenta, você naturalmente tem essas companhias. Então existe uma troca vibratória entre os encarnados e os desencarnados nessa condição de influência dentro desse campo sexual. Se por acaso o espírito adormecendo, ele se emancipa, ele vai encontrar os espíritos que estão junto deles. Assim como nós temos os espíritos que influenciam em busca de algum tipo de comportamento, da violência, da viciação, do desequilíbrio no campo da sexualidade, se existe essa influência, também existe o ato. Não é fisicamente, mas ele é muito mais vibratoriamente, mentalmente do que fisicamente. Ela me falou que teve isso e fiquei muito cética, mas ela falou que passou por essa experiência, né, ela é espírita. Sim, pode acontecer, né, no campo das influências principalmente. Inclusive, nós lembramos sempre que se você tem, né, no caso de pessoas que relatam agressões físicas por parte de obsessores, com hematomas, com arranhões, né, pessoas que relatam isso. Se você pode machucar alguém, por que você não pode proporcionar prazer se ela busca isso? Então isso pode acontecer sem dúvida. Lembrando sempre que a relação é de espírito para espírito. Mas estando no corpo físico, muitas vezes essa influência mental que o espírito recebe acaba depois, da mesma forma que uma doença somatiza, você tem também ali ideias que se somatizam no corpo. Ela tinha que estar na mesma sintonia, sim, né? Disse que estava acordada, é possível? Achei esquisito. Lembra o seguinte, para a gente poder facilitar o entendimento, Gilda, Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, lá na parte dos criminosos arrependidos, se eu não me engano,
ele relatou que um homem, tendo ali o espírito na casa dele, deu um tapa no rosto dele. Ele sentiu essa bufetada. E Kardec analisou isso, essa pessoa chamou obsessor, chamou um desobsessor, chamou um exorcista, chamou ali pessoas para entender o que aconteceu, até que Kardec teve contato com essa história. Se o espírito é capaz de cometer uma agressão, por que não nessa condição de prazer? Tico Teco lembrou ali sobre íncubos e súcubos, né? São dois termos utilizados para espíritos, demônios nesse caso, né? Porque é uma expressão muito mais voltada, né, para as crenças católicas, né, e também evangélicas desses demônios do sexo masculino e do sexo feminino que vão em busca dessa experiência junto aos encarnados. Que no nosso caso, né, nós podemos dizer que são simplesmente obsessores. A intensidade dessas experiências no campo físico vai depender da sensibilidade de cada um. Então pode acontecer. Talvez não, né, não da forma como no cinema mostra, né, que nós temos ali movimentos, sensações mais ostensivas, né, mas acontece nesse contato. Mas sempre de espírito para espírito e que muitas vezes acaba repercutindo fisicamente. Arnaldo lembrou, isso é tão sério que Joana de Ângeles comenta que são poucos os encarnados que não tenham compromissos na área do sexo. É exatamente por causa do nosso grau de evolução, né, Arnaldo? E os instintos estão muito presentes. Então, tanto no campo da sexualidade como no campo da agressividade, são duas experiências muito marcantes para todos nós. Porque faz parte ainda do nosso instinto. E pelo fato de nós estarmos desenvolvendo agora a nossa razão, os instintos estão presentes. Da mesma forma, né, que me lembra até do Flávio Gecovati, né, um psiquiatra que já desencarnou recentemente, né, há pouco tempo. Ele trabalhava muito com essa questão da sexualidade e dos conflitos que isso gerava, né, para cada indivíduo. E ele falava exatamente, para a gente poder perceber a intensidade das forças sexuais e das forças da agressividade, nós podemos perceber que muitas vezes durante o ato sexual a violência faz parte. Se não daquela agressão de machucar, né, você tem ali arranhões, você tem ali gritos, você tem mordidas, né, que são partes de fantasias sexuais que as pessoas têm. Mas você percebe que isso faz parte das manifestações dessa agressividade que fica contida. Então, nesse momento, no momento da agressão, das expressões agressivas que são utilizadas, mostra exatamente duas tendências muito presentes, muito proeminentes na nossa personalidade ainda. Então, por mais fantasioso que seja, se nós analisarmos isso dentro do campo moral, nós vemos exatamente o grau de evolução em que nós nos encontramos. Não é simplesmente na vivência da sexualidade entre casais. Você não vê simplesmente como Emmanuel lembra, né, que o sexo faz parte da forma como nós expressamos os nossos sentimentos. O sexo ele é importante na expressão do amor entre as pessoas. Mas aí nós vemos entre a expressão do amor e a expressão das nossas tendências inferiores, nós vemos que essas tendências são muito mais presentes. Eu posso te amar, mas eu vou, né, pôr para fora essa explosão de instintos que ainda se encontram contidas. E aí nós vemos muita lógica, e ele fez essa análise no campo da psiquiatria. E quando nós analisamos a parte espiritual, nós vemos uma compatibilidade assim profunda entre essas duas ideias. Exatamente a mesma coisa também. O estupro, o que é? É uma soma da tendência da sexualidade desequilibrada com a violência. Os dois, né, não sendo contidos. E aí nós vemos então essas grandes tragédias. Mas até numa relação natural entre casais, nós vemos isso de uma forma mais controlada para muitos, né? Não temos ali, né, esses filmes que mostram, né, as pessoas que gostam dessas fantasias agressivas, muitas vezes até agressivas demais, que até chegam à morte, né? Não tive a intenção, mas naquele momento da explosão aconteceu ali uma agressão tão violenta que já chega num caso patológico.
Mas o que significa essa patologia? É a incapacidade que uma pessoa tem de controlar os próprios instintos. É o desequilíbrio que ela tem tanto no campo da sexualidade, como também nesse campo da agressividade, que faz parte da nossa natureza. Né? Sim, né? O desvio moral porque tem essa parte de falta de controle. Né? O campo genésico é uma usina de forças criativas, né? E a energia usinada é tão grandiosa que pode nos levar ao caminho bom da criatividade no bem ou no caminho do mal, sim. Mas a gente vai tratar um pouco mais desse tema, que ele é muito interessante, né? Quando se fala sobre sexualidade, a gente começa a analisar o comportamento das pessoas, de todos nós, né? O comportamento de todos nós, nesse campo da sexualidade, nesse campo da agressividade, que é exatamente aquilo que você olha no mundo animal. Quando você olha é o quê? Os animais buscando a reprodução, tem ali o instinto, tem ali o cio, que é um fenômeno biológico, né? Um fenômeno fisiológico, né, do período fértil, do cio, tudo a mesma coisa, e ao mesmo tempo você vê também a agressividade, os animais defendendo seus espaços. Quando você junta duas forças da agressividade com a da sexualidade de uma forma desequilibrada, então você tem uma tempestade. Agora, a partir do momento em que o espírito começa a se desenvolver, começa a evoluir, e já tem ali o autocontrole sobre esses dois campos, aí sim ele começa a vivenciar já no campo dos sentimentos, que são aqueles três estágios. Né? Você tem ali o primeiro estágio, que é o estágio do instinto, que todos nós vivenciamos. Temos o estágio da razão, que é esse que nós estamos entrando agora, mais instinto do que razão, mas já estamos começando a entrar nesse campo, e depois nós entramos no campo do sentimento, que aí nós já falamos da pureza, da elevação. Então olha a distância que nós estamos ainda. Saindo agora, depois de tantas e tantas e tantas encarnações, agora que a gente começa a desenvolver a nossa razão. Mas ainda assim nós temos as dificuldades. Tanto assim que basta nós olharmos na televisão quantos casos de violência nós encontramos. Violências entre desconhecidos, violência dentro de casa, entre casais, com crianças. Olha só quantas vezes nós encontramos essas situações. E aí mostra que quando tudo está bem, você é bem racional, você está equilibrado. Mas quando você tem um desequilíbrio, qual é a primeira força que se manifesta? A da violência. Se não for uma violência física, é uma violência verbal, uma violência moral, mas a violência está presente. É essa força que existe dentro de nós. Gostaria muito de falar mais sobre essas energias, né? Fui pego no bate-papo de mocidade, e mocidade, quando começa a tocar num assunto, Arnaldo, é difícil você convencer do contrário enquanto você não esgotar o assunto. Né? Um papo de mocidade espírita que enveredou para esse lado, e estavam presentes 4 jovens na difícil prova da homossexualidade. Foi muito complicado falar disso. Sim, são assuntos delicados, né? Principalmente porque a gente não fala simplesmente de instintos. Nós falamos sobre consequências morais, sobre os sentimentos, né? Precisa ter muita sensibilidade para tratar desse tema, sem dúvida nenhuma. Né? Vamos lá. Então, mais uma vez, nós conversamos aqui sobre essa questão de vermos as pessoas em sonho, em comportamentos que elas não têm num estado natural. 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Está ali ó, a Miriam colocando como sugestão. Recomendo o material de Andrei Moreira. Né? O Andrei Moreira ele é um estudioso dessa parte da sexualidade, em especial da homossexualidade. Então, palestras, livro que ele publicou recentemente um livro muito interessante, falando sobre transexualidade. Né? Então, são muitos. Procura sobre esse tema, sobre a palestra dele, Arnaldo, que ele entende muito desse assunto. E ele mesmo conta, numa das suas palestras, a opinião que ele tinha sobre determinado ponto, e foi através da experiência, muitas vezes experiência assim, bastante constrangedora, porque ele emitia uma ideia, imaginando que falava a coisa certa, e de repente alguém que vivencia aquela experiência da homossexualidade vem dizer para ele que ele está errado. Aí ele teve que reformular totalmente a ideia que ele apresentava. Então, quer dizer, vai aprendendo na prática, né, e de uma forma dolorosa, mas ele é um grande estudioso do assunto, vale a pena. Vamos lá então. Ó. É necessário sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem.
O espírito recobra a liberdade quando os sentidos se entorpecem. Então ele não precisa necessariamente estar adormecido. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito está livre. E aí Kardec coloca um comentário. É assim que o cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. Então nós vamos encontrar nessa experiência de emancipação, quando o corpo físico não está necessariamente adormecido, num cochilo, que Kardec fala aqui, quando você começa a adormecer, ou quando você dá aquele cochilo, já é o suficiente para que o espírito se emancipe, se ele tiver essa facilidade de emancipação. Mas nós encontramos também métodos artificiais que provocam esse efeito, como é o caso da embriaguez, do uso de drogas. O Santo Daime, por exemplo, que é uma substância que não deixa de ser um tipo de droga que provoca esse efeito, que é utilizado naquele culto, naquela religião. Então nós temos ali substâncias que provocam a emancipação artificial. E não que o espírito vai se emancipar por causa da droga. Mas a droga, nesse caso, no caso da meditação, é a mesma coisa. Não necessariamente a alucinação, Gilda. A alucinação é quando a mente dele fica hiperativa e ele começa a criar imagens. Mas aí é exatamente a diferença entre um sonho em que você traz ali o reflexo do que você viveu no seu dia a dia e o sonho como uma experiência de fato de emancipação. A alucinação entra nesse campo. Você tem uma substância que você ingere, essa substância pode te provocar um efeito alucinatório, como pode provocar a emancipação que você acha que é uma alucinação. A pessoa, por exemplo, olha, eu usei aquela droga e eu comecei a ver um monte de monstro do meu lado, uma alucinação muito doida. Será que foi a alucinação que ele viu? Se ele estava utilizando drogas, você já avalia o seu estado moral. E você pode imaginar da mesma forma a companhia espiritual que ele tem. Então aqueles monstros que ele imaginava, de repente não são tão monstros assim. Pode ser realmente uma realidade. Então a alucinação e o sonho e a emancipação têm a mesma característica do sonho, onde a mente cria fantasias, do sonho da emancipação. É a mesma coisa. Só que a alucinação, nesse caso, é algo que ele tem quando ele está desperto, sob o efeito dessas substâncias. Agora, ele diferenciar uma coisa da outra, para nós de fora acaba sendo muito difícil. Agora, vendo da parte espiritual, vai saber exatamente quem está próximo dele, se ele está vivendo aquilo de fato ou está imaginando aquela situação. Quantas vezes pessoas que estão internadas em hospitais de saúde mental falam que vivenciam alucinações, que estão vendo coisas. E aí então eles tomam aqueles remédios para poder diminuir essa atividade cerebral, para que ele tenha ali aquele equilíbrio. E na verdade ele está vivendo aquela experiência mediúnica de fato. O Arnaldo colocou, no livro Diversidade dos Carismas, há relatos interessantes de emancipação sem estar no sono. O sonho, o simples recostar da médium permitia essa emancipação e transe mediúnico. É o caso que nós temos, quando a faculdade anímica da emancipação acaba sendo ostensiva para muitas pessoas. Para outros que não têm essa facilidade, mesmo que ele tome essas substâncias, não vai acontecer nada, ele vai ter ali uma dificuldade. O espírito fica muito mais ligado ao corpo físico do que tem essa experiência de emancipação. Então acontece, às vezes você está relaxado simplesmente. Esse recostar mesmo acontece isso. Me recordo de um amigo que ele contou para mim essa história, não é espírita nem nada, mas ele dizia que sentado ali no chão do quarto dele, folheando alguns livros, aí ele deu aquela relaxada, aquela pescadinha, quando ele se deu conta, ele estava se vendo do alto do teto do quarto. Ele se via e ele tentava voltar para o corpo, como se ele esticasse o braço tentando pegar o corpo dele de volta, até que ele voltou e acordou assustado. Pela facilidade que ele tem de emancipação. Agora, outras pessoas que têm essa dificuldade já, mesmo dormindo igual uma pedra, ele tem ali aquela libertação do corpo físico, mas ele acaba não vivendo experiências com tanta liberdade
e tão pouco se lembra daquilo que ele viveu. Né? Então depende muito de pessoa para pessoa, é uma faculdade anímica, assim como a dupla vista também é uma faculdade anímica. O indivíduo percebe o mundo espiritual em volta dele que é apenas algo anímico, então não podemos simplesmente dizer que isso é igual para todos, assim como a mediunidade também. Ela tem ali diversos graus, né? Já vivi essa experiência de estar voando e quando retorno para o corpo é horrível a sensação. Né? Eu me lembro do... Deixa eu ver aqui. Qual é o nome dele? Me lembro de um escritor espírita que ele falava sobre essa parte da emancipação. Porque aí entra também, Kardec não toca nesse assunto aqui nesse capítulo, mas sobre a paralisia do sono. Né? O que é a paralisia do sono? Para as ciências médicas, fala exatamente sobre uma condição, né? Porque nós, para termos ali um sono tranquilo, o cérebro ele produz um efeito de paralisia no nosso corpo. Então nós ficamos parados na cama para podermos ter essa tranquilidade, porque do contrário mexeria para um lado, mexeria para o outro, você não descansaria. Para aqueles que têm sono mais leve, qualquer mexida na cama você já acorda. Então nosso cérebro produz esse efeito de paralisia. Para alguns, a mente desperta, mas o corpo não voltou ao normal. E esse escritor, me esqueci o nome dele. Tá, mas eu vou lembrar, depois eu falo para vocês. Esse escritor falava também sobre a visão dessa parte espiritual. Por exemplo, o corpo adormece, o espírito se emancipa, e aí então, quando o espírito vai retornando para o seu corpo, é um retorno um pouco mais lento. Enquanto o espírito vai se ajustando ao corpo físico, a consciência desperta. Mas o espírito não se ajustou ainda, não completou essa conexão com o corpo e, portanto, não tem controle sobre ele ainda. Então ele fica naquela fase intermediária. Por isso que muitas pessoas dizem assim, olha, eu senti ali a paralisia do sono, e parece que tinha pessoas, né, tinham ali pessoas à minha volta, pessoas com expressões feias, outros falam de expressões mais agradáveis, mas ele ficava paralisado, ele via tudo e não conseguia fazer nada. Se nós analisarmos isso a partir desse entendimento espírita, nós vemos ali que enquanto o espírito começa a estabelecer essa conexão com o corpo físico, ele está no estágio intermediário entre a consciência do corpo físico e a conexão com o mundo espiritual, sem controle do corpo físico, porque não aconteceu ainda essa ligação completa. E para outros, que também é relatado nesse livro, o espírito às vezes volta com tanta rapidez que dá aquela sensação de queda. Quantas vezes a gente acorda, parece que a gente está caindo. Exatamente dessa impressão que ele coloca, que é o espírito retornando ao corpo físico, mas de uma forma tão abrupta, às vezes tão violenta, por causa de uma impressão negativa que o indivíduo teve, que ele acorda assustado. Parece que ele está despencando de um prédio, na verdade é o espírito que está se ajustando. Olha que interessante observar por essa visão. Então as nossas ciências trazem ali uma série de explicações sobre isso. Mas são explicações que sim, têm ali a sua verdade, mas é uma verdade parcial, porque ela fala apenas da consciência e do corpo físico, mas não leva em consideração o espírito. Assim como o próprio sonho. As respostas das neurociências para o sonho são justificadas, mas parcialmente, porque você fala apenas do indivíduo e da sua mente, você não fala do espírito. Então, assim, essas sensações que nós vivenciamos durante os sonhos, durante o sono, são experiências também espirituais. Tanto da emancipação, porque a gente fala assim, você se lembra do sonho, aí você vive um sonho, depois você acorda e se lembra. Mas quando o espírito se desprende e quando o espírito volta, é a mesma coisa quando a gente fala do mundo espiritual. Você fala assim, quando o espírito desencarna, ele vive no mundo espiritual experiências muito interessantes. Mas o processo de morte, que é a morte do corpo físico, onde o espírito então desencarna, como a própria reencarnação, quando ele passa naquele período de perturbação e tudo mais, são duas experiências também muito intensas. A mesma coisa acontece. Quando o espírito vive a emancipação, esse momento do desprendimento e o momento do retorno também trazem experiências para eles que são para o indivíduo, que também são experiências curiosas. Exatamente dessa paralisia, da sensação de queda, do medo de cair. Às vezes a pessoa está assim, cochilando, aí o espírito começa a sair, ela acorda assustada porque estava caindo.
Na verdade, ela estava se desprendendo. Só que ela se viu fora do corpo físico, veio aquele pavor, ela acordou assustada. São situações que acontecem durante o desprendimento e durante o retorno, não necessariamente enquanto ele está desprendido. O El colocou: tive um conhecido que ficou em coma por 2 semanas. Quando voltou, estava confuso se algumas coisas aconteceram ou não. Ele contou que um médico colocou ele na cadeira de rodas e fez um tour com ele pelo hospital inteiro, o que não aconteceu. Se recorda dos irmãos levando ele para o hospital em Curitiba, mas ele não saiu de Barretos. Ficou dias perguntando se algumas coisas aconteceram ou não. Então, além dessas experiências também, nesse caso do coma, para muitos, esse relato que você coloca, ele é classificado como o EQM, né, experiência de quase morte. Nessa experiência de quase morte, o indivíduo tem aquela ideia de estar junto com pessoas, estar em ambientes, ver aquele famoso túnel de luz. Para muitos, durante esse momento, ele estava, por exemplo, em emancipação, vivendo isso espiritualmente, como foi colocado aqui pelos espíritos para Kardec. Muitas vezes ele, emancipado, pôde ser tratado pelos espíritos, sendo conduzido para ambientes, sendo ali tratado e coisa e tal, sendo que fisicamente ele estava imóvel, mas espiritualmente ele estava vivenciando. Agora, isso pode ser uma fantasia, como pode ser uma realidade. Como eu falei para vocês, é muito difícil nós fazermos um julgamento aqui da nossa visão física, porque nós vemos apenas a pessoa deitada, adormecida inconsciente. E aí então ele vai vivendo experiências íntimas que nós não temos como definir. Mas é possível, sem dúvida nenhuma, ele ter essa experiência espiritual, como também uma experiência apenas em termos de imaginação mesmo. Tico até colocou: minha mulher diz que eu luto karatê enquanto durmo. Coitada dela, né? Ela aprendeu a se defender, então, foi isso? Ela teve que fazer um curso de autodefesa, né? Porque sabia que vinha bomba, né? Coitada. A Luísa colocou: aconteceu comigo de acordar e não conseguir me mexer, só os olhos, né? Então, tem essa explicação da ciência e tem essa explicação da parte espiritual. Mais uma vez, diferenciarmos uma da outra é sempre muito complicado. Porque pode realmente ser algo fisiológico, como pode ser algo espiritual. A ciência sempre vai considerar a parte da fisiologia. Nunca vai dizer: essa história de espírito é coisa de crença, coisa de religião. E não é, nós sabemos disso, né? Dudu colocou que já teve, né, já estive nesse túnel, né, são experiências que são colocadas, né, e que fala dormindo, né, e que quem ouve não entende nada. Eu me recordo de uma orientação que foi passada por uma pessoa que estudava essas pessoas que falavam dormindo, né, tic-teco. E ela disse assim: olha, quando alguém começar a falar com você, conversa com ela. Vai dando corda para ver até onde vai. E aí, certa vez, eu me encontrava de serviço no quartel, naquela época que eu prestava o serviço militar, e aí no alojamento, a gente estava ali naquela parte à noite, né, trocando de plantão e tudo mais, uns chegando da guarita, outros indo para a guarita, e aí então naquele momento, no beliche, um colega começou a conversar. Aí na hora eu falei assim: vamos falar com ele. E comecei a perguntar umas coisas baixinho, ele foi respondendo, até que ele acordou assustado e perguntou assim: quem que está falando comigo? Quer dizer, você vai dando corda, né? Porque muitas vezes o espírito fala mesmo. E no filme O Sexto Sentido, tem uma passagem que lembra muito essa situação. Quando então ele percebeu, né, quando o nosso personagem ali do Bruce Willis percebeu que estava morto, quando ele se aproximou da mulher, da esposa, ela estava ali perto da lareira, né, coberta ali numa poltrona, e aí então ela começou a falar alguma coisa e ele começou a conversar com ela e ela foi respondendo. Então algumas vezes é uma fantasia, algumas vezes o espírito conversa e acaba então refletindo isso no corpo físico. Assim como nós temos ali a movimentação do corpo, né, durante o sono, muitas vezes você está correndo no sono, durante o sonho, que pode ser uma realidade, e fisicamente você está se mexendo também. Até cachorro, às vezes minha cachorrinha aqui dormindo, ela está meio correndo assim dormindo, está gemendo e correndo dormindo. Vai saber o que passa na cabeça do animal, né? O El colocou, né, o estranho que a história sobre a fundação do hospital que o médico contou para ele nesse tour realmente é a história do hospital. Então vai saber se isso não tem um tom de realidade, né? Pelos indícios que vocês vão observando, né, das histórias que vão contando,
É possível que seja. Principalmente porque ele saber de alguma coisa que era desconhecida e que ele se lembra de alguma coisa num sonho e de repente ele fica sabendo de algo que é real, é algo que deve ser considerado. O Dudu colocou: me afoguei em Guarapari, né, e quase fui, né? Saí do mar todo cianótico e teve essa visão ali, né, do, do, da experiência de quase morte, né? Arnaldo, quando acontece conosco, vai saber o que pensa o animal, né? Pois é uma consciência, né, que está em processo de desenvolvimento, de expansão, né, em termos de princípio inteligente, mas que vive experiências muito parecidas com a nossa. Continuando, vamos lá. Então, vimos aqui, né, se é necessário o sono completo para a emancipação. Vimos que não, né? Tanto fisiologicamente é possível quando tem o simples relaxamento do corpo, como é possível a indução através de substâncias também. No caso, por exemplo, de uma cirurgia, durante uma anestesia, aqueles que têm mais facilidade de emancipação vivem isso. Nesse caso é chamado de o quê? Experiência de quase morte. Que nada mais é uma experiência de quase morte que uma emancipação. Porque o espírito fala assim: nossa, mas eu lembro que eu estava flutuando no centro cirúrgico, aí eu andei pelos corredores, e aí você volta, o médico vai dizer assim: você viveu uma experiência de quase morte. Na verdade, o que é isso? É uma condição em que o corpo ficou relaxado, é uma situação em que o espírito se emancipou, e pronto. Então Kardec não fala de experiência de quase morte aqui no Livro dos Espíritos, mas ela é facilmente encaixável aqui. Se nós fizéssemos uma outra edição do Livro dos Espíritos e um capítulo sobre a experiência de quase morte, estaria nesse capítulo 8 falando sobre a emancipação da alma. Então falamos de substâncias, né? Agora no final que acabei me lembrando da anestesia também, que é uma situação assim. No caso de um coma que a pessoa vivenciou, de um acidente que ela ficou parcialmente inconsciente durante um tempo, tudo isso proporciona para a alma uma oportunidade ou uma condição para ela se emancipar. E aí o que o espírito vai viver, às vezes ele está só ouvindo coisas, né, e fala assim: olha, eu não vi nada, mas eu ouvi todo mundo falando em volta. Ou seja, o espírito estava ainda ligado ao seu corpo físico, mas mentalmente ele estava ativo, percebendo toda a movimentação que estava à sua volta, o que os médicos conversaram, o que foi falado sobre a sua condição. Ele estava inconsciente. Clinicamente foi percebido que ele estava inconsciente. Mas como é que ele estava inconsciente e ouviu tudo isso? É a emancipação da alma. Então lembrem sempre, experiência de quase morte, que o pessoal fala com tanto mistério, nada mais é do que a emancipação da alma, que acontece com uma pessoa que simplesmente cochila. Para outros, um estado de coma é a forma como ele vivencia isso. Para outros, só encostar no travesseiro e dar aquela babadinha numa cochilada depois do almoço, ele já está emancipando. Depende da facilidade de cada um dessa condição anímica. Dudu colocou: já voltei de uma anestesia geral pensando que estava no plano espiritual. Fica tudo muito confuso, né? O Tico Té colocou: mas alguns contam coisas que provaram que o paciente realmente andou passeando até fora do hospital. Sim, Tico Teco, nós temos estudos, né? Já passei para vocês isso, né? A Universidade Federal de Juiz de Fora, né, o Dr. Alexandre Moreira Almeida, é um dos responsáveis, dos coordenadores desse grupo que estuda a experiência de quase morte. Lembra que eu falei para vocês? A experiência era colocar uma imagem em cima de prateleiras perto do teto do centro cirúrgico, para que as pessoas que estivessem andando não estivessem alcançando. E aí o paciente que relatasse uma experiência de quase morte, se ele descrevesse o desenho que estava nessas prateleiras, aí então significa que de fato ele viu. E aí pessoas que falam, que contam histórias do que ouviram, para onde foram, situações que aconteceram próximo ao hospital. Quer dizer, são fatos que não têm uma explicação se você não considerar, no caso da ciência, fala sobre uma expansão da consciência. Para nós espíritas, falando sobre a emancipação do espírito. Né? Então é uma questão de análise, mas que o fato existe, isso intriga a ciência facilmente até hoje. Agora, como eles vão explicar isso sem considerar o elemento espiritual, aí é um problema deles. Da nossa parte, nós sabemos que existe. Cabe a nós agora um cuidado para não levarmos tudo isso para o campo espiritual, porque aí a gente acaba fantasiando, não levando
em consideração aos efeitos, né, que são estudados pela ciência, que são efeitos verdadeiros. Então nós temos algo a mais, mas esse algo a mais não pode ser desconsiderado a parte científica também. Deixa eu ver aqui. O Dudu colocou nessas experiências daqui, dá para fazer um livrinho sim, né? Minha vivência via espíritos médicos que estavam lá comigo, né? Pensei que estava desencarnado, né? Minha evidência via espíritos, tá? Entendi. Né? Então é exatamente isso, né? Pode ser fantasia? Pode. Pode ser real? Também pode. Aí analisar as condições, a frequência, a intensidade, os elementos que podem ser observados durante essa experiência. Né? Então, como qualquer experiência de observação, você tem que coletar dados. Depois de coletar esses dados, fazer uma análise. E aí então chegar a uma determinada conclusão, se for possível. Porque dentro do campo da mediunidade, por exemplo, é muito comum pessoas acharem que são médiums pelo fato de terem vivido uma única experiência mediúnica. Então ele estava ali doente, aí de repente ele acordou, viu pessoas andando pelo quarto, e aí depois ele adormeceu de novo e perguntou assim, olha, tinha alguém aqui no meu quarto? Não, não tinha. Ah, então eu vi espíritos. De fato ele pode ter visto. Mas essa foi a única vez que ele viu. Então, pela condição que ele estava vivendo, que permitiu uma emancipação, teve uma sensibilidade maior, ele teve essa experiência. Ou ele estava muito assustado, passando por um transtorno, aí ele viu um vulto passando, ele fala, eu sou médium, eu vi um vulto. Quantas vezes você viu esse vulto? Ah, só essa vez. O que você estava vivenciando? Ah, eu estava com um grande problema. Isso não é mediunidade. A mediunidade ostensiva, ela tem ali, né, uma frequência, uma intensidade, traz uma resposta clara e não simplesmente experiências avulsas que acontecem em situações anormais, vamos dizer assim, né? O Tico até colocou isso é para quem só aceita as coisas, né, se vierem através de médicos, né? A doutrina espírita, Tic-Teco, ela tem como princípio fundamental andar par a par com a ciência, como Kardec diz lá no livro A Gênese. Então a gente sempre coloca a ciência como referência, mas também extrapola um pouco do conhecimento científico, considerando a parte espiritual. Então, para nós que temos essa visão um pouco mais ampla, nós precisamos ter mais cuidado do que aqueles que não acreditam ou só acreditam. Porque nós podemos muitas vezes desconsiderar aquilo que é racional, levando para a nossa parte da fé. Então, assim, nós temos que ter um cuidado maior, porque nós temos mais do que analisar. Você não tem só um livro de fisiologia. Você tem o livro de fisiologia e você tem o livro dos médios, o livro dos espíritos. Então, por um lado você olha para a matéria, para o outro você olha para o mundo espiritual. Então, você tem que estudar dobrado. Se fosse uma faculdade, em vez de fazer 5 anos, você vai ter que fazer 10 para poder estudar os dois campos. E como nós somos muito entusiasmados com isso, muitas vezes nós levamos muito mais a sério a parte espiritual do que a parte científica. E não é possível fazer isso. Tem que manter um equilíbrio para poder classificar exatamente o que é espiritual, o que é científico. Principalmente nesse campo da mediunidade, né, que mistura a parte física e a parte espiritual. Né, quando vemos a ciência como uma entidade, fica complicado, porque aí você coloca ela como sendo a única referência. E Kardec colocou lá no livro O que é o Espiritismo, ele disse assim, que a ciência não pode dar uma opinião sobre aquilo que a doutrina espírita estuda. E ele fala de uma forma bastante categórica, não é da alçada da ciência opinar sobre isso. Olha que forte isso. E por que ele fala com essa contundência? Ele diz isso porque a ciência terrena estuda apenas aquilo que é material. O que é espiritual não é do campo da ciência. A menos que ela evolua, que ela se desenvolva para poder adentrar nesse campo considerando essa realidade. Do contrário, é microscópio, é laboratório, é bisturi, é matéria, é anatomia. Fora isso, ela não tem como dizer, porque o espírito não existe. Como é que você sabe? Você espera encontrar ela num laboratório de anatomia? Você não vai achar. Aí, através dessa ciência de observação, esse método de observação que Kardec desenvolveu, aí sim você começa a perceber que tem situações, tem eventos
e elementos que a ciência não pode explicar. Se ela não pode explicar é porque tem algo a mais. Como é o caso, por exemplo, dessas experiência de quase morte, de premonições, de comunicação com o mundo espiritual através da psicografia, não apenas simplesmente a parte de fé, mas a parte de você analisar realmente uma psicografia com as informações, analisar com uma metodologia científica. Se a ciência não pode explicar é porque ela não tem resposta para tudo. Né? Exato, né? Não pode subordinar o espírito ao conhecimento material do homem, seria um absurdo isso. Até porque, né, os espíritos mesmos dizem para nós, né, que nós somos seres imateriais. Nós estamos na matéria, mas não somos matéria. Se o nosso conhecimento se dedica à matéria, é como se fosse um mecânico. O mecânico é capaz de conhecer o carro, mas ele não pode analisar o motorista. O mecânico ele entende de graxa, de parafuso, de correias e de fluidos. O motorista que está pilotando não é da alçada do mecânico. É a mesma coisa que acontece com o espírito e o corpo. A medicina, né, e a parte espiritual. A Angelina colocou, fui cirurgiada, durante o tempo observei médicos chegando de todos os lados. Né? Tá aí, né? Para uns isso é a parte engraçada, né, Angelina? Para outros isso é um tormento, né? Porque nem sempre você vai ter experiências agradáveis, né? Para muitos voltam, né? Basta a gente lembrar o estado de catalepsia vivido pela dona Ivone. Ela ficou 3 meses nesse estado de inconsciência. E durante esses 3 meses ela viu ali toda a sua história passada, contato com os espíritos, e ela voltou e contou tudo isso de novo. Nós estudamos isso no livro dela, no Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, que ela comentou, se eu não me engano. Imagina você ficar 3 meses emancipado, enquanto as pessoas cuidam do seu corpo físico, que por menos que isso, muita gente já foi enterrada viva, né? Vocês se lembram? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso de novo nesse mesmo capítulo, sobre catalepsia e letargia. Então a família cuidava porque já sabia que ela vivenciava isso, porque durante a sua infância inicial, ela quase foi sepultada, estava no caixãozinho em casa quando ela acordou. A mãe fez uma prece, aquela coisa toda, aquela história toda, né? Então, quer dizer, ela vivenciou isso de uma forma positiva, mas para muitos isso é um verdadeiro tormento. A pessoa se emancipa, vai em contato com o mundo espiritual inferior e Deus sabe o que ele vivencia, aquela angústia de querer sair daquele e não consegue. É o caso, por exemplo, dos pesadelos. A André colocou, hoje as pesquisas dizem que o perispírito tem várias camadas. Kardec nunca disse isso porque a ciência da época ainda não tinha condições de aprovar. Se cada vez mais temos conhecimento, como a doutrina pode aceitar essas afirmações científicas, né? Primeiro a gente coloca, né, que a parte do perispírito ela não é ainda do campo da ciência. Né? O que a gente fala sobre os estudos que foram feitos sobre o perispírito vem da observação, que foi o que Kardec aplicou quando ele começou a estudar então sobre o espírito e perispírito. Fez um estudo inicial, um estudo básico, que nós precisamos ainda aprofundar significativamente. Nós temos hoje muitos estudiosos que se dedicam ao estudo exclusivo do perispírito, como se fosse ali uma pós-graduação. Ele tem um conhecimento geral sobre a doutrina espírita, mas a atenção dele é o perispírito. Assim como nós temos no caso da Dora Encontre, que estuda a parte de educação, assim como nós temos Andrei Moreira, que estuda a parte de sexualidade, assim como nós temos aqueles que estudam a parte de mediunidade. Então nós temos aqueles que se dedicam de uma forma especial a determinados temas. Então ainda nós temos muito que discutir. Principalmente porque estudar perispírito só é possível através dos seus efeitos. Não através de uma observação direta do perispírito. Nós não sabemos do que ele é feito. Ele é feito do fluido cósmico universal. Então pega um pouquinho para mim e me mostra o que fluido é esse. Não sabe. Então nós sabemos assim que é feito de fluido, nós sabemos que ele é plástico, que pode ser moldado, né? Nós sabemos que ele é expansível, nós sabemos que ele provoca ali, alguns efeitos sobre a matéria. Então a gente vai coletando os dados que são observados e tirando as nossas conclusões. Mas nós estamos muito longe de termos uma visão geral do que é possível o perispírito vivenciar.
Até porque o que nós conhecemos do perispírito é aquilo que atua de uma forma direta com a matéria. E aqueles espíritos, por exemplo, que já não reencarnam mais, que têm um perispírito mais sutil. Tem muita coisa para ser aprendida ainda. Então, não apenas o que é o perispírito, o seu efeito, mas essas possíveis camadas que André Luiz trouxe para nós, a gente vai estudar sobre isso nos seus livros. Então ele fala sobre essas camadas, os centros energéticos, que são chakras, né, dentro dessa expressão utilizada pelos orientais, enfim, de que forma que essa energia percorre, tudo isso ainda é tema de estudo. Então não pensemos assim, alguém que chega e fala assim, não, o perispírito é assim. Aí você pode dizer, mas quem é você para dizer isso? De onde você tirou essa conclusão tão definitiva como encarnado a ponto de dizer que não existem outros mistérios? Então essa é a natural pretensão, né, do ser humano de se achar o dono da verdade. E na verdade nós temos muito ainda que aprender. Deixa eu ver aqui. Dudu colocou que a quintessência, né? A quintessência é uma expressão que ela acaba não tendo mais um sentido atual, Dudu, porque a quintessência ela era classificada como sendo a quinta essência, que é imaterial, a partir das 4 essências, né? Fogo, terra, ar e água, como os antigos analisavam, né? Então a quinta essência seria uma quinta essência a partir dessas 4. Só que nós já não vemos mais o fogo, a água, a terra e o ar como sendo a origem de tudo, como se via antigamente. Né? Então essa parte assim, é entendida da parte fluídica, mas a expressão quintessência, que embora ainda seja utilizada, já não tem mais sentido. Né? Nós podemos dizer imaterial, como os espíritos dizem, né? Fluídica. Utilizavam éter, né? O éter era uma outra expressão também. Então, éter, quintessência, por causa de expressões antigas, né? Hoje há a necessidade de nós modificarmos isso. Então, colocar como imaterial é a parte mais correta, porque nós não temos uma definição para ela, né? Deixa eu ver, André colocou, né? É a grande dúvida, né, dos que estudam Kardec sem aceitar André Luiz e as afirmações do mundo espiritual. Estou passando por isso nas aulas que tenho, né? O professor não aceita André Luiz, o outro aceita. Certamente é um conflito muito grande que vocês têm lá. Né? De que forma que vocês vão classificar tudo isso, né? Exatamente, Arnaldo, né? 4 essências, né, era coisa da alquimia. Depois do nascimento de outras ciências, biologia, muito se evoluiu. Então a quinta essência era algo fora daquilo que era visto materialmente, que era a origem de tudo. Depois que nós desenvolvemos as nossas ciências, essa parte de essências ficou assim mais para o campo esotérico. Né? Mas a expressão ficou. Matéria quintessenciada. Para você ter a quinta essência, você tem que ter as outras 4. As outras 4 são válidas? Não são mais válidas. Então, né, o corpo etérico, que também é chamado de corpo perispiritual, corpo espiritual, são várias expressões de acordo com cada escola, né, que no fundo acaba sendo a mesma coisa. Como os espíritos lembram, né, Well, a questão de palavras é um problema nosso. Nós temos que nos entender com as palavras. Então temos que achar um termo certo ainda. Né? Então, é a mesma história. Né? O Kardec disse que a palavra é essa. Aí vem alguém de outra escola filosófica espiritualista e dá outro nome. E a gente vai dizer, não, o seu está errado, o meu está certo porque Kardec disse. Aí o outro diz assim, não, o meu está certo porque Buda disse. E aí ficamos naquela briga de egos, né, na fogueira de vaidades, para dizer quem é o dono da verdade nesse caso. Então nós estamos encontrando termos ainda para esses novos conhecimentos que nós estamos adquirindo. Esses novos campos que estão sendo explorados. Dudu colocou, né, tem o livro Mãos de Luz, muito legal também. Né? Precisa saber qual é a origem, né, a autoria desse livro, Dudu, para saber qual é exatamente a linha filosófica, espiritualista que ele usa, porque do contrário, embora tenha ali uma informação correta, as expressões podem não ser compatíveis com aquilo que a doutrina espírita coloca, né? Então, mais uma vez, até mesmo isso, né, estudando essa parte fluídico-energética que outras terapias complementares, né, essa medicina alternativa que é chamada,
que podemos chamar de medicina complementar, de uma forma mais adequada, trabalha muito nessa parte de fluidos, que a doutrina espírita tem muito ainda que aprender, né? Nós todos temos que aprender sobre tudo isso, né? Mas pessoal, fechando por aqui então, já estouramos um pouquinho do nosso tempo, né? O papo está muito bom. Deixa eu ver aqui o que falta para nós. Eu achei que a gente ia terminar aqui. Eu parei aqui na questão 407. Nós vamos para 408 no nosso próximo encontro, né? Eu já tinha até preparado aqui o item número 2, visitas espíritas entre pessoas vivas, achando que a gente ia passar longe, né? Muito longe ainda. Esse livro não é espírita, né? Vale a pena, né? Todo livro, né? Kardec recomendava muitos livros de filosofia, ele tinha ali um livretinho que ele colocava assim os livros interessantes para se ler, para conhecer um pouquinho mais sobre essa parte espiritual, filosófica, né? Então ele tinha uma listinha própria. Hoje nós temos vários outros livros que também valem a pena estudar. Arnaldo colocou, né, a verdade está espalhada nas coisas da religião, da ciência e da filosofia. Hermínio recomenda, né, não termos medo das palavras, né, mas enxergar o peso delas no estudo. Exatamente. Então, buscarmos um entendimento do significado das palavras sem necessariamente descartar o que ela quer apresentar e não o rótulo dela. Porque muitas vezes nós nos prendemos tanto a rótulos e nos esquecemos de discutir aquilo que é mais importante, que é a essência. Como Kardec fala muito, né, nos preocupamos muito mais com a forma do que com o fundo. E o que interessa para nós é o fundo. Mas é isso, pessoal. Encerrando por aqui, então, o nosso encontro de hoje. Mais uma vez, vamos para a questão 408 no nosso próximo encontro, aqui também do estudo do sono e dos sonhos, né? Bastante interessante esse tema para nós. E como nós viajamos nele também, né? Quanta coisa bacana para poder conversar, para poder trocar ideias, para